Fala galera, vamos aqui resolver a questão de número 150 do nosso simulado, que diz o seguinte: um comerciante tem uma dívida de R$300, então a gente destaca aqui a dívida que ele tem com o fornecedor. Aí, combinaram que ele pagaria R$100 por semana, e na semana que não tivesse como pagar, ele iria pagar como multa, aumentando a dívida em R$500, certo? Na primeira semana, ele pagou R$100, mas na segunda semana, ele não teve como pagar e a dívida aumentou 50. Na terceira semana, ele novamente pagou 100, mas na quarta semana, ele não pagou e aumentou sua dívida em R$50. E assim sucedeu nas semanas subsequentes, pagando R$100 numa semana e na outra semana sendo multado com R$50 na seguinte. Dessa forma, o comerciante ele quitou a dívida junto ao fornecedor em qual semana? Eu vou colocar aqui uma tabelazinha, onde aqui em cima eu vou colocar o dia da semana e aqui eu vou colocar a dívida que ele tem. Então vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, na primeira semana, ele começou devendo quanto? Ele estava devendo 300. Mas ele pagou quanto? R$100. Então ele ficou devendo R$200. Aí vamos lá. Na segunda semana, ele não conseguiu pagar. Então ele teve que pagar uma multa de R$50. Então a dívida dele aumentou para R$250. Aí na terceira semana, ele consegue pagar R$100, então a dívida dele diminui para 150, mas na semana seguinte, que é a quarta, ele não tem dinheiro para pagar, aí ele aumenta em R$50 sua dívida, vai para 200. Aí na quinta semana, ele paga R$100, então fica sobrando agora só uma dívida de 100, mas na quinta semana, ele volta, na sexta semana, ele não tem como pagar 100, ele paga só 50, então aqui fica devendo, tá? R$150, tá bom? Aí na sétima semana, quando eu vou para a sétima semana, ele consegue pagar R$100, então ele fica devendo só R$50. Sempre intercalando. Uma semana ele paga 100, na outra semana ele só paga 50. Então a gente vai tentar descobrir quando é que ele vai quitar a dívida. Então, na sétima semana ele estava devendo 50 e agora a dívida dele vai aumentar em R$50. Então, a dívida dele aqui, ó, na oitava semana, aumentou R$50 indo para 100. Aí, na nona semana, agora, ele consegue pagar os R$100. Se ele conseguir pagar R$100, a dívida dele fica o quê? Zerada. Então, ele começa pagando 100, depois só paga 50, 150, 150. Então, ele vai conseguir quitar a dívida dele nessa situação somente na semana de número 9. E a semana de número 9 está na letra C de casa, que é o nosso gabarito.